melhor para nós, Pai. Guia nossos passos, Senhor, e transforma nossas vidas, para que o Senhor Jesus seja o centro de nossas vidas, para que os nossos sonhos, ó Pai, não sobreponham o nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, e peço a tua bênção sobre este momento, a tua presença, a tua unção, sobre cada um que está aqui, Senhor. Te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos nos pôr de pé para louvar o Senhor? Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teu próprio plano. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria
e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus. Meu Senhor, minha vida é para teu louvor, meu Deus. Meu Senhor, minha vida é para teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus. Meu Senhor, minha vida é para teu louvor, meu Deus. Meu Senhor, minha vida é para teu louvor.
Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Começo. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Próxima música, vamos trazer nossos dias de ofertas. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controla todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo
de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Cid, levanta uma oração para a gente, por favor. Pode se sentar, Sérgio. Bom dia, ohayou gozaimasu. Vamos abrir as nossas Bíblias, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versos 5 a 8. Segundo Coríntios, capítulo 13, versos 5 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Gostaria de repetir 2 versículos. Examinai-vos a vós mesmos se estáis realmente na fé. Provai-vos a vós mesmos. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade.
2 semanas atrás eu fui participar do encontro de pastores e delegados da nossa denominação em São Paulo. Quando o superintendente estava apresentando o seu relatório, ele mencionou algumas mudanças que deveriam ser feitas na estrutura do nosso concílio. E uma das mudanças que o concílio quer implementar na nossa denominação vai envolver a Igreja de Campinas. E numa determinada altura do seu relatório, ele falou o seguinte, que fez a plateia dar risada. Ele falou assim: gente, eu não sou apóstolo e nem quero ser apóstolo. Isso porque, na atualidade, algumas denominações, algumas igrejas, não tem mais o pastor e tem o apóstolo, né? Que significa enviado. Então, assim, várias denominações têm surgido e a figura do pastor ou do presbítero, né, mencionado na Bíblia, foi substituído pelo título de apóstolo. E segundo as narrativas do Novo Testamento, apóstolo era aquela pessoa que tinha tido contato direto com Jesus Cristo ou foi designado por ele para exercer essa função. E quando terminou a era dos apóstolos, né, a igreja primitiva, ela parou de nomear os apóstolos. Eu creio que o título de apóstolo se foi quando João, né, o escritor do Evangelho e também do Apocalipse, ele faleceu, né? Foi o único discípulo de Jesus que morreu de morte natural. Vamos olhar um pouco, queria falar um pouco sobre a igreja e os modismos da igreja, né? Vamos olhar um pouco sobre a história da humanidade para tentar entender um pouco o que está acontecendo dentro das nossas igrejas, né? Igreja Metodista Livre, Igreja Metodista, Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia e por aí vai, né? Não vamos esquecer bandeira denominacional, vamos falar simplesmente igreja. No início do século XVIII, 1700 mais ou menos, surgiu um movimento na Europa, com mais força na França, e que foi chamado Iluminismo. E os seguidores desse movimento, chamado Iluministas, eles admitiam que os seres humanos, todos os seres humanos, estão em condições de tornar este nosso mundo um mundo melhor, através da introspecção, né? Dar uma olhada para dentro da gente e exercendo toda a capacidade que o homem tem, através do engajamento na sociedade, na política, o homem poderia tornar o nosso mundo um mundo melhor. E foi nessa época que apareceu uma grande confiança no progresso e também no uso da razão. Foi uma época de grande desafio para a tradição, foi a época da intolerância com o Estado e também com a igreja. E foi uma época também de incentivo à liberdade de pensamento. E esta época é conhecida por nós como a Era Moderna. O homem se declara livre da opressão religiosa. A igreja exercia uma pressão muito grande, se você olhar para a história é assim. O homem se declara livre da opressão religiosa, da crença em Deus e passa a viver usando a sua razão. E dentro desse contexto, à medida que o tempo vai passando, o homem percebe
alguma coisa não está dando certo. Viver pela razão intelectual não trouxe o resultado que o homem esperava. E então acontece uma outra mudança no coração do homem, ou na mente do homem. O homem passa a não acreditar nas verdades absolutas. E começa uma nova era, chamada a era do relativismo, ou, o nome mais pomposo, a era pós-modernidade, era pós-moderna. O homem, ele não aceita mais tudo como absoluto, ele passa a questionar. O absoluto não existe mais. Tudo depende do ponto de vista das pessoas. Portanto, a verdade depende do ponto de vista de cada pessoa. E essas mudanças, esses questionamentos, a nova visão que as pessoas adquirem sobre o mundo e também sobre outras pessoas, tudo isso tem influenciado o movimento ético, o movimento teológico e o movimento religioso. Então a nova maneira de pensar, essa nova maneira de enfrentar a vida, a maneira de enfrentar as diferenças de pessoas para pessoas, são mudanças que aconteceram ou veio acontecendo de uma maneira gradual, imperceptível, ou quase imperceptível, né? Já que o absoluto não existe, então quase imperceptível, e que entretanto afetam ou afetaram, né? E afetam ainda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver. Mudamos aos poucos. O mundo foi mudando aos poucos de uma maneira quase imperceptível. E dentro desse contexto da pós-modernidade, dessas mudanças graduais, quase imperceptíveis, que surgiram várias inovações, várias coisas novas, até mesmo dentro da igreja. Ou vamos colocar no plural, dentro das igrejas. Não estou afirmando que as inovações sejam coisas ruins, gente. Pergunte para uma cozinheira se ela prefere usar um fogão de lenha ou um fogão a gás. Perguntem para os marmanjos sentados quietinhos no banco olhando para o Sérgio se eles preferem usar uma carroça para andar ou gostariam de ter uma Ferrari nas suas mãos. Ou uma Mercedes-Benz. Perguntem às mocinhas, toda sorridente, se elas preferem comprar suas roupas no mercado municipal ou no shopping. Pelo sorriso das mocinhas, shopping. Perguntem para os profissionais que trabalham nas empresas se eles preferem trabalhar onde o chefe diz assim, faça o que eu estou mandando, ou preferem trabalhar num lugar onde eles podem usar a sua criatividade para melhorar o resultado da empresa. Nos últimos 60 ou 70 anos, as inovações começaram a aparecer com mais força dentro das igrejas. Vamos chamar, neste momento, essas inovações como sendo modismos. Modismo porque quando uma igreja começa a exercer um ministério inédito, extraordinário,
e passa a ter sucesso no crescimento do número de membros, esse ministério é copiado por uma outra igreja e assim vai. Mas nem sempre funciona assim, né? O que é bom para uma igreja pode não ser bom para outra igreja. O termo modismo significa que é uma coisa do momento. E o problema do modismo é que precisa estar sempre mudando, né? Sempre trazendo novidades. Daí a necessidade da constante inovação. Por isso as igrejas sempre estão pensando assim: vamos fazer um novo tipo de louvor, vamos mudar o sermão do pastor, muda o Sérgio lá que ele sempre fala a mesma coisa. Vamos mudar a atividade da igreja, vamos fazer isso, fazer aquilo é bom, isso é bom. E nós passamos a criar um monte de novidades, porque as outras igrejas estão fazendo assim. Muitas igrejas que nós chamamos de igrejas tradicionais, como a Metodista Livre, por exemplo, Batista, Presbiteriana. Muitas igrejas não têm resistido, né, aos modismos ou inovações. Eu volto a dizer para vocês, não estou dizendo que as inovações sejam coisas ruins, né? Mas eu creio que é importante pensarmos para onde essas inovações estão levando as igrejas. Existem, na atualidade, muitos modismos nas igrejas, muitas inovações. E nesta manhã eu gostaria de pensar com vocês sobre uma inovação ou um modismo, porque eu acho que isso tem afetado muito as igrejas da atualidade. E se Deus permitir, talvez em uma outra ocasião, vamos tentar estudar um pouco mais sobre outras inovações, né? Existem inovações que têm deixado o cristão autêntico sentir um calafrio na espinha. Mas nesta manhã vamos pensar sobre confissão positiva, já que isso está espalhado em muitas igrejas. A confissão positiva, ela é uma versão cristianizada. Veja como a igreja começa a mudar as coisas, né? A confissão positiva é uma versão cristianizada do pensamento positivo. Muitas pessoas falam assim: pensa positivo, meu amigo, pensa positivo, né? Joga essa coisa, né, esse mau pensamento fora, pensa positivo, que vai dar tudo certo, né? Isso tem entrado na igreja. O pensamento positivo é uma crença em que só em ter pensamentos positivos podemos vencer as influências ou circunstâncias negativas. Eu participei, quando estava na empresa, eu participei de um treinamento e isso foi realizado numa fazenda, em Bragança Paulista. E coincidentemente nessa fazenda, que é um hotel fazenda, havia um outro grupo de trabalho que eu imagino ser pessoal de vendas. E na hora do café tinha um grupinho nosso e o grupinho do pessoal de vendas, né? E depois cada um tinha que fazer um trabalho individual. E eu vi uma japonesinha, uma mocinha, com seu bloco de anotações, sentado na sombra de uma árvore, dizendo: eu posso, eu consigo, eu vou fazer, eu vou ter sucesso. Isso é pensamento positivo, né? Quantos daqui leram o livro O Maior Vendedor do Mundo?
Eu acho que não tem ninguém de vendas aqui dentro. Porque todo o pessoal de vendas, trabalha em vendas, já leu esse livro. O maior vendedor do mundo, o autor é Og Mandino, né? O Og Mandino é um pseudônimo, né? E nesse livro, logo no começo, tem algumas palavras que você tem que memorizar, né? O fracasso não me surpreenderá se a minha autodeterminação para vencer for suficientemente forte. O Sérgio não é homem de vendas, tá? Mas achei interessante. O fracasso não me surpreenderá se a minha autodeterminação para vencer for suficientemente forte. Gente, isso é pensamento positivo. O problema da confissão positiva é que acaba substituindo a fé em Deus pela fé na habilidade da pessoa ter fé em si mesma. O fracasso não me surpreenderá se minha autodeterminação for suficientemente forte. Eu não estou mais confiando em Deus, eu estou colocando a fé em mim. E o maior propagador, não foi quem começou, tá? Não foi quem idealizou, mas o maior propagador da confissão positiva foi um pastor norte-americano chamado Kenneth Hagin. Muitas pessoas leram um livro dele, creio eu. E muitos pastores brasileiros têm copiado aquilo que o pastor Hagin começou a fazer nos Estados Unidos. Ele já é falecido. E este pastor americano, ele defendeu que todo cristão verdadeiro obterá prosperidade financeira e estará livre de doenças, podendo, guardem bem, podendo exigir tais coisas de Deus durante toda a sua vida permitida na terra. A confissão positiva, ela propaga várias crenças. Como eu falei para vocês, vamos só ver né? Sobre prosperidade. Conhecemos atualmente como teologia da prosperidade. A prosperidade bíblica, ela realmente existe, tá? Se você for ler Salmos 1:3, está lá. A prosperidade onde Deus supre aquilo que nos é necessário. Todas as nossas necessidades não são desejos supridos, tá? Necessidades supridas. E a confissão positiva, ela prega que todos nós cristãos devemos ter uma oração forte. Você só pode me dizer o que é uma oração forte? E uma oração forte, no entender dos seguidores da confissão positiva, da teologia da prosperidade, é... Vocês têm ideia do que seja? Eu determino, eu exijo, eu decreto, em vez de dizer, eu peço, eu rogo e eu suplico. Eu ouvi uma vez um pastor pregando sobre isso. Você tem que ter uma oração forte, não aquelas orações frágeis, que não têm poder. Senhor, por favor. Você tem que exigir de Deus. Você tem que decretar que Deus vai fazer isso para você. Você tem que determinar que Deus tem que fazer isso aí. Senão, como Deus vai atender você? Se nós passarmos a orar desse jeito, eu determino, exijo, decreto, nós pegamos o Deus soberano, que tem o controle do universo, que a gente não tem condições de medir, e colocamos Ele como nosso capacho, o nosso escravo.
o mágico que está dentro de uma lâmpada, pronto a atender qualquer pedido nosso. É também ensinado pelos seguidores da confissão positiva que o cristão nunca deve orar, seja feita a tua vontade diante de Deus. Uau! Porque eles acreditam que se você orar, Senhor, eis que eu preciso, por favor, Senhor, me ajuda. Mas se você acrescentar, mas seja feita a tua vontade, esse tipo de oração destrói a fé. Os seguidores da confissão positiva ou da teologia da prosperidade, eles dizem que é uma estupidez orarmos, seja feita a tua vontade, porque é um insulto à inteligência de Deus. Se nós olharmos para a palavra de Deus, em Tiago 4:9, está escrito: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Quando Jesus ensinou aos seus discípulos, quando eles perguntaram: Mestre, ensina-nos a orar. Jesus disse, na oração famosa que nós conhecemos do Pai Nosso, está lá: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mateus 6:10. Na última noite em que Jesus estava para ser traído, ele foi ao jardim do Getsêmani com seus discípulos. Afastou-se dele, sozinho, orou a Deus, derramando suor e sangue. Aquele momento para Jesus foi um momento terrível. A agonia que um ser humano está enfrentando, o castigo que Deus estava impondo. A justiça de Deus estava pesando muito sobre os ombros de Jesus. E ele disse naquela oração que a Bíblia registrou: Pai, passa de mim este cálice se for possível. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quando eu digo, eu decreto que seja assim, Senhor, eu exijo que seja assim, eu determino que isto aconteça, ou quando eu tiro da minha oração, seja feita a tua vontade, eu estou querendo ser muito mais do que Jesus. Bom, diante de tudo isso, o que é importante para nós pensarmos? A Bíblia, ela apresenta valores. A palavra de Deus, a Bíblia, ela apresenta princípios e modelos tradicionais absolutos. Porém, muitos querem seguir apenas aquilo que soa bem nos seus ouvidos. Ah, foi gostoso ouvir isso. Muitos querem fazer apenas aquilo que façam as pessoas sentirem bem. Ou muitas pessoas querem seguir aquilo que está correto apenas nos seus olhos. Os cristãos, nós cristãos, somos chamados para se comprometerem e expressarem as convicções baseadas na palavra de Deus. Na palavra de Deus que não muda jamais. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Foi isto que Jesus nos deixou. Eu lembro
um livro que eu li, sobre liderança espiritual, e tinha uma frase de um teólogo africano, eu não estou lembrando o nome dele agora, e ele dizia o seguinte: a igreja atual tem 1 quilômetro de comprimento, mas 1 centímetro de profundidade. O quilômetro é o que estou usando, porque ele dizia milha, né? Falar uma milha fica meio complicado. Mas a igreja atual tem 1 quilômetro de comprimento, mas 1 centímetro de profundidade. Os modismos estão formando uma geração de cristãos superficiais. Cristãos que têm muito pouco conhecimento da palavra de Deus. Esses modismos, a confissão positiva e outros, estão formando uma geração de cristãos que pouco ou nada dedicam à comunhão com Deus. Estão formando uma geração de cristãos que não se dedicam, ou pouco se dedicam, à vida de oração. Cristãos que pouco ou nada querem separar das coisas do mundo, ou do seu eu mundano e carnal. A Bíblia diz expressamente que nós não devemos fazer amizade com o mundo, porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Os modismos estão formando uma geração de cristãos cujo propósito não é servir a Deus, é apenas obter satisfação pessoal. Então, vamos pensar na nossa igreja. O que nós esperamos de Deus e da nossa igreja? Eu tentei resumir alguma coisa do que gostaríamos. Que a nossa igreja ela continue sendo o local onde seja pregada de maneira sistemática a palavra de Deus com fidelidade, sem distorcer. Que a nossa igreja tenha sempre um lugar para as pessoas que sofrem. Que a nossa igreja seja a igreja que se alegra com as pessoas que se alegram e choram com as pessoas que choram. Que a nossa igreja seja uma igreja comprometida a servir a Deus e a comunidade. Sempre. A igreja não é um prédio. A igreja somos nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, vivemos cada dia enfrentando muitos desafios. Pequenos ou grandes, estão sempre diante de nós. Senhor, concede-nos sabedoria e discernimento para que possamos
escolher o caminho que agrada ao Senhor, o caminho reto, o caminho ético, o caminho justo, ó Deus. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Tua vontade, ó Deus. Fortalece, Senhor, o nosso coração, para que nós possamos escolher aquilo que Jesus escolheria, ó Deus. E ajuda-nos a viver uma vida de serviço a Ti, ó Deus. Caminha conosco, ó Deus, durante mais uma nova semana. Concede-nos, Senhor Deus, um motivo de nos alegrarmos na Tua presença, de conferirmos a Ti honra e glória, porque o Senhor é digno, ó Deus. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Bom, temos semana que vem o pastor Jorge estará aqui conosco. Segundo domingo? Jorge. Teremos Santa Ceia o próximo domingo. Alguém sabe se a cirurgia dele foi feita mesmo? Deu certo? Ele estava programado para fazer a cirurgia no joelho. Então, acho que ninguém confirmou se ele fez mesmo, se conseguiu fazer. Não, né? Então, semana que vem nós vamos saber. Então, se ele estiver andando aqui, deu tudo certo. Então, vamos orar para que assim seja, né? No outro domingo, dia 14, se não me engano, é o pastor Rodolfo, de Diadema, vai estar aqui com a gente. Ele vai estar aqui no horário da IBD, às 9h30, falando do projeto que ele vai para o Japão, ficar um tempo lá. Ele e a família. Então, se você puder vir antes, 9h30, venha 9h30 e a gente vai participar junto com ele. Nós não vamos ter IBD nesse dia. E depois ele vai estar pregando aqui normalmente. A semana que vem temos almoço. E no dia do pastor Rodolfo vai ter mochiori. Então, quarta-feira teremos reunião de oração às 7h30. Mais algum outro aviso? Sérgio? Gostaria de agradecer em meu nome, em nome da Kimie, em nome da Laura, a mãe do Juliano e da Miriam, pelo apoio da igreja no curso de informática para a terceira idade. Ontem tivemos a formatura neste local. Foram momentos marcantes, foi muito bacana. Eu quero agradecer às pessoas. Eu não vou citar nome, porque senão eu vou sentir mal se eu esquecer o nome de alguém. Mas, de coração, né? Eu queria que possa falar em nome da Quimia também. Agradecemos de coração pelas pessoas que estiveram conosco ontem aqui, preparando um monte de coisas, né? Eu queria dizer para vocês que nos ajudaram, para a igreja que nos apoiou também. 6 meses de convivência com os alunos foram marcantes. Um deles esteve aqui conosco há 2 domingos atrás, participando do culto. Ontem, conversando com ele, ele falou: eu vou voltar outra vez. Falei: ótimo, né? Venha sempre, né? Mas foi assim, marcante, porque por isso eu queria falar isso para vocês. Os alunos, os formandos, estavam muito satisfeitos. Eles não imaginaram que a igreja fosse fazer o que fizemos ontem aqui. E eles também não sabiam como agradecer.
Mas o mais extraordinário foi que pessoas convidadas pelos formandos, eles vieram dizer: nossa, como foi bom, foi bacana, a gente não esperava um negócio desse, né? Eu queria que todo esse trabalho de informática pôde ser realizado pelo apoio de cada um de vocês, né? Na retaguarda estiveram orando, na retaguarda estiveram ajudando, na retaguarda estiveram colocando dinheiro, né, para que o trabalho pudesse ser realizado, né? Por isso nós agradecemos muito a Deus, né? E não foi só um trabalho da Laura, da Kimie, do Sérgio, foi um trabalho da igreja, né? Por isso eu gostaria que vocês soubessem o quanto os alunos estavam satisfeitos, agradecidos. E o mais extraordinário ainda, os convidados estavam assim: poxa, eu nunca pensei que vocês fossem fazer coisas desse tipo aqui, né? Tudo isso, em primeiro lugar, pertence a Deus, pela capacitação que Ele nos deu, pela saúde que nos deu, e também pelo suporte da igreja. Eu creio que ontem a igreja deu um testemunho sobre o que Deus pode fazer sem dizer uma única palavra sobre Deus. Tem pessoa que veio me cumprimentar, mais um pouco ele acha que ia chorar, de tanta emoção que a pessoa estava sentindo aqui. Por isso, glória a Deus nessa noite. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Muito obrigado de coração. Nenhum outro aviso? Não estou esquecendo de nada? Acho que não. Vamos nos pôr de pé para orar e encerrar o culto? Senhor querido, obrigado por este dia. Obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Peço, ó Pai, que o Senhor continue purificando nossas vidas, purificando nossas mentes, ó Pai, e impedindo, ó Pai, que ventos de doutrinas estranhas surjam, Pai, no nosso coração e nossa mente, Pai. Que esta igreja o Senhor possa guardar, ó Pai, livre dessas coisas mundanas, Senhor. E que possamos estar sempre focados no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo seja o centro, Pai, de nossas vidas durante essa semana, Pai, e que nós possamos estar sempre voltados para o Senhor Jesus Cristo, impedindo assim que qualquer coisa, Senhor, que não vem de Ti, possa entrar no nosso coração, Pai. Que o Senhor, Pai, nos guarde, que o Senhor guarde nossas famílias, que o Senhor guarde nossos trabalhos, nossas casas, Pai, e que a Tua bênção esteja com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Deus te abençoe e uma ótima semana.